E eu queria, então, me apresentar. Meu nome é Arnaldo Rabichowski, eu sou coordenador dos serviços de ecocardiografia do Hospital Procardíaco e do Hospital Américas Medical City. E o meu companheiro nessa apresentação, nessa coordenação, é o Pedro Nogueres, que é o coordenador da cardiologia do Hospital Samaritano Botafogo, Rio de Janeiro. Pedro, por favor. Muito obrigado, Arnaldo. Uma honra a gente estar aqui nessa mesa dos avanços no diagnóstico e tratamento em cardiologia. E, sem muita demora, vamos chamar aqui o nosso primeiro convidado, o Dr. Cláudio Tinoco, que vai falar para a gente. O Dr. Cláudio Tinoco, ele é o coordenador da medicina nuclear e responsável técnico da medicina nuclear do Hospital Procardíaco e do Complexo Vitória Samaritano Barra, e vai falar para a gente um pouquinho aqui sobre medicina nuclear, além da análise da perfusão. Esse é o tema que ele vai comentar aqui com a gente, e vamos seguir aí com diversos especialistas em imagem, em cardiologia intervencionista no nosso encontro. Dr. Cláudio, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado à comissão organizadora pelo convite. Vou compartilhar aqui a minha tela. Só, por favor, confirme para mim se ela está visível. Acredito que Perfeito, sim. Cláudio. Muito obrigado. E o tema que foi pedido para que a gente falasse sobre, a cardiologia nuclear além da perfusão, né? O tema que a gente gosta muito, tenho falado bastante, sobre esses avanços tecnológicos aqui no Hospital Procardíaco. A gente acabou de completar um ano no equipamento extremamente inovador, tecnológico, instalado, que é o D-Spect, e a gente tem feito muita coisa, que a gente vai poder mostrar aqui para vocês, Então, são as minhas atribuições, e o que a gente vai falar sobre isso, cardiologia nuclear além da perfusão. Tive a oportunidade, junto de dois colegas, do Wilter e do Jader, escrever um editorial para os arquivos brasileiros de cardiologia, falando exatamente sobre isso, sobre esse contínuo de indicações novas da cardiologia nuclear presentes já na diretriz atualizada de cardiologia nuclear da SBC, onde eu fiz parte do grupo que escreveu, e que a gente tem temas como angina microvascular, endocardite, sarcoidose, amiloidose, tacosubo, que hoje fazem parte do laboratório de cardiologia nuclear e que tem auxiliado muito ao cardiologista nas tomadas de decisões do dia a dia. E o primeiro que a gente vai falar é realmente sobre essa revolução que é a avaliação do fluxo coronariano de modo quantitativo. A gente tem esse equipamento instalado no Procardíaco, a gente está chegando a 2.000 exames realizados, só da reserva de fluxo a gente chegou a 100 exames, 100 pacientes avaliados em agosto, a gente já está aí com mais de 120 realizados, e as duas grandes adições que a gente trouxe com esse equipamento, que tem detetores de CZT, o nome do equipamento é D-Spect, ele consegue adquirir um exame com uma sensibilidade 10 vezes maior do que uma cintilografia convencional. Então, a gente consegue avaliar a chegada de sangue no coração e, com isso, duas condições que são muito interessantes podem ser avaliadas por ele. Uma é a questão da angina microvascular e a outra é da isquemia balanceada. Desses primeiros 100 pacientes que a gente fez a análise da reserva de fluxo, a gente encontrou uma cintilografia normal, da perfusão normal, mas com alteração na reserva de fluxo em 3% dos pacientes, e encontramos nos pacientes com a cintilografia alterada 65% dos pacientes com a reserva de fluxo alterada. E o que isso ilustra para a gente? Vejam esse caso. Um paciente, sexo masculino, com uma dor atípica, que tem uma isquemia aqui interessando a parede lateral, aqui anterolateral, de 7%. Então, pelos padrões atuais, um paciente de baixo risco, uma isquemia restrita, Porém, quando a gente avalia a reserva de fluxo,
e essa é a capacidade desse equipamento. A gente faz um SPECT dinâmico, né? Consegue detectar tanta radiação que você consegue ver o material chegando e perfundindo, entrando no miocárdio, né? Que é o que a gente vê nessas imagens aqui, que não dá para fazer num aparelho convencional, só aqueles com detetores de CZT. A gente consegue medir o fluxo no estresse, então no território da DA chega 2,37 mililitros de sangue por minuto por grama e em repouso 1,27. Quando a gente divide o estresse pelo repouso, a gente tem a reserva de fluxo miocárdico de 1,8 no território da DA, abaixo de 2 está alterado, né? E a gente vê que em todos os territórios, circunflexa, direita e somando o coração inteiro, é 1,57. Então, a reserva de fluxo está alterada em todo o coração. Além daquela isquemia pequena, a gente detectou essa limitação no fluxo coronariano. E quando a gente foi levar esse paciente cateterismo, a gente encontrou uma doença coronariana grave, né? Descendente anterior, uma doença difusa, a coronária esquerda com a circunflexa obstruída e a gente observa também a coronária direita com várias lesões graves, principalmente no território do DP. Então, uma doença grave, com oclusão de circunflexa, e esse paciente ele tem uma isquemia muito grande, a gente chama de uma isquemia balanceada, uma isquemia equilibrada, que a gente viu só uma ponta do iceberg. Sem a reserva de fluxo, a gente não detectaria a gravidade que esse paciente tem. Segundo caso, uma mulher também com dor atípica e uma cintilografia normal, sem isquemia, né? E as pessoas poderiam dizer, não, essa dor não é coronariana, a dor não é isquêmica, essa dor pode ser de um componente psicológico, psiquiátrico, mas quando a gente faz a reserva de fluxo, também uma redução em todos os territórios, né? Para a gente descartar uma isquemia balanceada, é fundamental fazer a avaliação da reserva de fluxo, está baixa, 1,65. Na angiotomografia, a gente observa todos os vasos dela estão pérmeos. A maior lesão tem 40%, um quadro de isquemia, sem lesões obstrutivas e nota angina microvascular. Além disso, a gente tem, hoje, além da perfusão, a avaliação da amiloidose, cintilografia com pirofosfato, mostrando aqui a captação do coração num caso em que foi descartada a gamopatia monoclonal, e a gente tem feito muito, né? Já temos mais de 100 pacientes realizados aqui no Procardíaco também. Quando a captação é grau 2 ou 3, equivale a uma biópsia cardíaca, não precisa fazer, né? A gente publicou aqui alguns relatos de casos, esse é um deles no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e a gente tem agora uma série grande que a gente também está propondo a publicação. Outro exame que a gente tem feito, que é muito interessante, é o PET com FDG. Temos feito no Hospital Vitória, junto com a doutora Maria Fernanda e a Priscila, né? E esse é um paciente de ciência cardíaca, arritmia, captação do coração, depois captação em linfonodos, sarcoidose. A gente publicou esse artigo de revisão. Hoje o PET é um grande fundamental, né, para a gente avaliar o paciente, não só para o diagnóstico de sarcoidose cardíaca, como prognóstico e principalmente acompanhamento da resposta. E uma das grandes utilizações do PET, a gente usa muito no Vitória, é para a avaliação da endocardite infecciosa, né? Que é a endocardite num paciente com uma prótese, um tubo valvado, o caso que a gente viu com a Juliana, né? E através do laudo integrado, a gente vê o eco transesofágico. Deu dúvida, mas o eco, o PET-CT não deixa dúvida no caso da endocardite, as imagens mostrando uma ampla captação dessa valve em valve, um quadro gravíssimo de endocardite. Isso foi já incorporado também, não só na nossa diretriz, quanto na americana. Todas as duas, em 2020, colocaram o PET já como um exame obrigatório quando você tem dúvida no diagnóstico de endocardite em prótese, o que ocorre em 30% a 40% dos casos. Além disso, a clássica indicação da cintilografia da inervação adrenérgica no paciente com
tacote-sulco, a gente vê a denervação cardíaca, e isso é típico, é um exame que a gente faz bastante, né? Paciente aqui do procardíaco com dor torácica após uma notícia do falecimento do esposo. Aqui mais um caso, esse é o caso de tacote-sulco, pelo contrário, ao invés do luto, é um happy heart syndrome. A mãe soube que a filha passou no vestibular, teve uma dor no peito, e a gente conseguiu publicar isso também na Revista Internacional de Cardiologia Nuclear, a denervação do tacote-sulco. Então, gostaria de agradecer toda a equipe, aqui tem alguns deles, né? A equipe é muito grande, composta de muitas pessoas, e através desse grupo multidisciplinar, a gente tem conseguido levar a cardiologia nuclear além da perfusão e ajudado no manejo dos pacientes cardiológicos em múltiplas condições. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio, pela linda apresentação, pelos belíssimos slides e pela clareza da apresentação. Eu queria convidar agora a doutora Juliana Serafim, que é minha parceira, amiga, e ela é coordenadora da radiologia do Hospital Procardíaco, e ela vai falar sobre até onde conseguimos chegar na análise não invasiva da doença coronariana. Já estou vendo teus slides, Juliana, por favor. Obrigada, Arnaldo. Boa tarde a todos. Então, o assunto da minha aula é até onde conseguimos chegar na análise não invasiva da doença coronária. Opa. Nós sabemos que... Foi, Arnaldo? Tudo certinho? Vamos lá. Nós sabemos que os estudos, né, por imagem são extremamente relevantes no estudo da doença arterial coronária, e com o aparecimento de novas modalidades de alta performance, permitiram que o espectro do clínico, né, na escolha dos métodos diagnósticos tenha aumentado, né? É atualmente bastante vasto e vai desde um estudo de teste de esforço até o eco de estresse, o estudo de medicina nuclear, passando pela angiotomografia de coronária e pela ressonância magnética. Esses métodos são comumente utilizados em pacientes de risco intermediário a baixo, e eles têm a performance como gatekeepers para o estudo invasivo. Dentro do espectro de probabilidade clínica de DAC, a gente sabe que o paciente que tem um risco muito baixo provavelmente não vai ter benefício em fazer nenhum teste, enquanto o paciente com um risco muito alto, ele vai tender a ser enviado diretamente para o CAT. No meio do caminho ficam, né, os pacientes com risco baixo e intermediário, em que a gente vai ter a utilização da angio-TC de coronária e dos estudos funcionais de medicina nuclear ou ressonância com estresse. Com o advento da angio-TC de coronária, os estudos funcionais foram empurrados um pouco para o lado, e a angio-coronária foi demonstrada como sendo um método bastante efetivo nos pacientes de risco baixo. E os estudos funcionais, então, ficam, mais para os pacientes com risco intermediário a alto. É importante a gente lembrar também que, principalmente a angio-TC de coronária, tem um papel importante na demonstração da DAC não obstrutiva, uma vez que a presença dessas placas e a visualização disso pelo paciente, né, traz um awareness para que ele mude o estilo de vida e faça uma aderência maior à prevenção secundária. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada uma das modalidades. O eco, ele tem uma sensibilidade altíssima, com uma especificidade excelente, e a sensibilidade é descrita como sendo maior em relação ao SPECT em casos de DAC trivascular ou lesões de tronco. A chegada do contraste de microbolhas aumentou muito a acurácia do método em pacientes com janela acústica ruim, né? E o STRAIN permitiu a avaliação quantitativa regional sobre o estresse. Vários estudos demonstram na literatura o valor prognóstico do método, sendo um estudo negativo de eco de estresse relacionado a uma baixa taxa de mortalidade e eventos duros no follow-up. Como perspectivas futuras do eco, nós temos múltiplas publicações sobre o eco de estresse de perfusão com contraste e a incorporação do eco 3D durante o estresse, que permitiria um escaneamento tomográfico do ventrículo esquerdo no pico do estresse.
Sobre a angio-TC de coronárias, então, nós já discutimos, é um método alternativo aos estudos funcionais, notadamente nos pacientes de risco baixo e intermediário, chega a ter uma sensibilidade, especificidade e acurácia superiores a 90% em populações de baixa prevalência. Devido ao alto valor preditivo negativo do método, né, ele ganhou um papel extremamente relevante na sala de emergência. Estudos como HOMICAT, CT-STAT e ACRIN descreveram uma redução da taxa de estadia do paciente com uma custo-efetividade excelente e uma baixa taxa de eventos cardiovasculares com 90 dias da liberação do doente. Vários estudos também descreveram sobre o valor prognóstico do método, e as perspectivas futuras da angio-TC de coronária são a incorporação do FFR-CT, da perfusão por TC, e, por último, mais recentemente, do photocount CT, que nada mais é que uma TC espectral que promete retirar, subtrair as placas calcificadas do estudo angiográfico, permitindo, assim, uma melhor acurácia do método, notadamente em pacientes com score de cálcio elevado. Então, isso seria maravilhoso para a angiotomo. A angiotomo permite, por critérios morfológicos, a caracterização da placa vulnerável e, segundo um subestudo do Scott Hart Trial, a presença de remodelamento positivo e a presença desse core de baixa atenuação foram os dois fatores mais relevantes associados a eventos em follow-up. O FFR-CT vem como uma promessa de entrega de dados funcionais além do estudo anatômico. Ela foi validada em estenoses intermediárias, entre 50% a 70%, e foi demonstrado um cutoff semelhante do FFR pelo CAT, com uma diferença média de 0,3 a 0,7. A acurácia variou entre 0,81% a 0,92%, e a associação da angio-TC com FFR aumentou a especificidade, valor preditivo positivo e a acurácia em relação à angio-TC sozinha. Vamos falar um pouquinho agora sobre a medicina nuclear. As novas tecnologias, como o CZT, como descrito pelo Cláudio, que foi recentemente adquirido no Procardíaco, aumentou a qualidade de imagem desses métodos e diminuiu a dose de radiação, e permite a avaliação da repercussão funcional de estenoses, não só descritas, né, na angio-TC, eu e o Cláudio, a gente vive trocando figurinhas, né, mas também na avaliação da doença microvascular através da reserva de fluxo, que é a grande vedete das publicações mais recentes sobre a medicina nuclear. Existe uma vasta publicação, né, no assunto sobre o valor prognóstico das técnicas de medicina nuclear, tanto em estudos normais como anormais, e as perspectivas futuras são, a gente vai ver, né, no futuro muito em breve, o surgimento de novos radiotraçadores, que vão permitir também a avaliação da vulnerabilidade de placa e a descrição se essa placa tal não está inflamada. E queremos também ver o surgimento dessas tecnologias híbridas que prometem, né, a avaliação não só funcional, mas a avaliação anatômica e a caracterização juntas em um só estudo, como é o caso do PET-RM e do PET-FFR. Uma palavra sobre a ressonância magnética de estresse. Vocês todos sabem que a ressonância magnética é o padrão ouro na quantificação de volumes e função ventriculares, exibe uma excelente performance para a caracterização tecidual, que é única do método, né? E a perfusão de estresse foi descrita pelo CE-Mark Trial de 2012, que já é um pouco antigo, tendo uma sensibilidade, um valor preditivo negativo maiores em relação ao SPECT, com uma especificidade e um valor preditivo positivo, sem diferença estatística em relação ao outro método. As duas publicações mais relevantes que eu gostaria de salientar são a do Ike Nagel, da New England, que demonstrou que a ressonância de estresse é não inferior ao FFR do CAT, com menores taxas de revascularização no follow-up, e o Strings Trial, que investigou a custo-efetividade do método e demonstrou que testes negativos
estão relacionados a baixas taxas de eventos, custos e revascularização no follow-up. A ressonância ela tem uma excelente resolução espacial e permite a visualização, né, de infartos de pequeno tamanho e permite a avaliação da viabilidade através da transmoralidade do realce tardio, sendo inferiores a 50% segmentos viáveis e superiores a 50% de acometimento, segmentos não viáveis. Por último, eu queria falar sobre as novas perspectivas da ressonância magnética com estresse. A primeira delas é a perfusão 3D, ou seja, sequências que permitiriam um escaneamento completo do ventrículo esquerdo e em associação à perfusão quantitativa, então a gente deixa de lado essa análise qualitativa e passa para uma perfusão quantitativa, seguindo aí os passos da medicina nuclear, e nós poderíamos, então, quantificar em porcentagem o miocárdio isquêmico e ainda a incorporação da avaliação de strain, ou seja, contratilidade e função regionais, pelo método de feature tracking, que nada mais é a aplicação do strain, semelhante ao que o ECHO tem feito com feature tracking, só que em cine, imagens de cine, que já são comumente adquiridas por nós nesse tipo de exame. Era isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês e eu passo a palavra de volta para os nossos moderadores. Muito obrigado, Juliana. Realmente, os métodos não invasivos aí na análise da doença coronária nos pacientes de baixo risco têm ajudado muito a gente no diagnóstico, e esse diagnóstico tem muitas implicâncias terapêuticas no segmento do paciente a longo prazo, e nos doentes de risco maior, os métodos não invasivos auxiliam a gente muitas vezes a tomar decisão, porque juntam anatomia com funcionalidade. Agora a gente gostaria de chamar o Dr. André Feijó para falar para a gente sobre métodos diagnósticos invasivos de doença arterial coronariana. Quando ainda cabe a sua aplicação? Quando aplicar esses métodos invasivos? Dr. André Feijó é médico hemodinamicista, cardiologista intervencionista do Hospital Procardíaco e do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, e um grande amigo, e vai falar para a gente agora um pouquinho sobre a avaliação invasiva da doença coronariana. André, está com você. Pedro, obrigado. Eu queria saber se vocês conseguem visualizar a minha tela aí, por favor. Conseguimos. Conseguiram? Sim, perfeito. Só colocar em modo apresentação agora. Tudo bem. Só um minuto que a tela está me atrapalhando colocar. Um minuto só, por favor. Estão conseguindo ver agora em tela cheia? Não? Ainda não. Eu acho que tem que apertar aquele botãozinho ali de baixo, André, aí do lado desse bichinho aí. André, na parte direita inferior. Eu sei, mas a barra de ferramentas do Zoom está me atrapalhando aqui para fazer isso. Eu vou tentar fazer de outra forma. Então, acho que eu vou conseguir agora. Conseguiram? Estão vendo? Perfeito. Ok. Então, eu gostaria de parabenizar aí o AUHG e o América Serviços Médicos pelo 3º SIND internacional, e gostaria também de tentar entregar alguma informação para vocês. Estou substituindo o Dr. Luiz Antônio Carvalho, que está impossibilitado de estar aqui, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que o Pedro comentou: quando aplicar os métodos invasivos de avaliação. Eu vou falar de 2 métodos, um de avaliação funcional, o FFR e o IFR, e os métodos de avaliação anatômica intravascular, que é o ultrassom e o OCT. Na realidade, quando é que nós precisamos de uma avaliação funcional? A avaliação funcional é importante quando os métodos não invasivos forem conclusivos ou não estão presentes após a realização de um cateterismo, e nós temos dúvidas se aquela obstrução ela realmente tem algum componente de redução de fluxo coronário. Então, nós aplicamos essa tecnologia nas lesões moderadas, intermediárias, que compõem um espectro de obstrução entre 40% e 70%,
também naquelas anatomias onde as obstruções são sequenciais ou as lesões são um pouco difusas. Nos pacientes multiarteriais, para determinar qual obstrução realmente tem significado funcional, nas estenoses duvidosas do tronco e também nas avaliações após o implante do estente coronariano. E o que é o FFR? O FFR, na verdade, é uma relação entre o fluxo do vaso estenótico durante a hiperemia e o fluxo hiperêmico nesse mesmo vaso sem a presença de estenose. O resultado tem que ser 1, não deve haver diferença. E o valor indica o quanto aquela lesão limita o fluxo sanguíneo. E quanto menor o valor na realidade, maior a capacidade isquêmica e possibilidade de isquemia miocárdica nesse paciente. Atualmente, nós trabalhamos com um valor padrão abaixo de 0,80 nessa relação para uma lesão isquêmica importante e de 0,89 nas avaliações instantâneas, que é o IFR. Notem, nesse caso, numa lesão proximal de descendente anterior de 50%, a pressão proximal e distal da coronária tem que ser a mesma, não deve haver diferença entre a medida de pressão intravascular. Mas, à medida que você vai aplicar essa tecnologia do FFR, você coloca um catéter numa coronária, você mede a pressão no ósseo do tronco ou da coronária direita e avança o catéter. Essas curvas elas têm que ser sobrepostas, como se nós podemos ver nos slides inferiores, e não haver diferença pressórica. E um catéter que tem um microtransdutor na ponta vai medir essa diferença. Nesse exemplo, existe uma diferença importante, fazendo um FFR de 0,7, ou seja, com isquemia e redução do fluxo presente. Notem nesse exemplo, da coronária direita, numa seta proximal, numa lesão de aproximadamente 40% e na distal de aproximadamente 60%, angiografia quantitativa da coronária direita distal da ordem de 58% e da proximal da ordem de 40%. Realizamos o FFR, que ele foi acima de 0,80, 0,87, ou seja, negativo para a isquemia no território da coronária direita. Nesse mesmo paciente, uma anatomia coronariana esquerda um pouco mais comprometida de aterosclerose, a gente observa a artéria circunflexa como uma obstrução longa, estimada em aproximadamente 54% na angiografia quantitativa, e na artéria marginal, circunflexa parmarginal, com uma angiografia quantitativa estimada mais ou menos em 60%. Fizemos o FFR da artéria circunflexa com um valor de 0,86, ou seja, existe uma atenuação, mas não significativa. E também a avaliação da corda guia através do ramo marginal, novamente uma avaliação negativa para a isquemia miocárdica. Na descendente anterior, nesse mesmo paciente, a gente já observa a presença de uma estenose que nos parece mais crítica, estimada na angiografia quantitativa em 79%, e a avaliação funcional extremamente positiva, com um dumping de pressão, uma dissociação entre as curvas e um FFR de 0,51. Duas informações relevantes: esse paciente de multiarterial, ele passou a ser funcionalmente apenas uniarterial, e com tratamento através de uma endoprótese de stent, com praticamente a normalização do FFR. Já nos métodos de avaliações anatômicas intravasculares, eles cabem quando a angiografia ela é imprecisa ou limitada, por uma série de mecanismos. Quando existe uma variação entre os observadores, quando nós não conseguimos angulações para detectar adequadamente o contorno luminal, ou quando nós queremos analisar aspectos de falha de enchimento intraluminal, haziness, e também o aspecto das endopróteses. E quando nós podemos indicar o ultrassom ou o ACT? Novamente, nas lesões intermediárias, especialmente em tronco, como guia de angioplastia para a gente obter critérios ótimos de implante de stent e avaliar a presença de complicações. E também o ultrassom pode ser realizado na detecção de aterosclerose precoce do enxerto do coração transplantado, assim como no mecanismo de restenose de stent. Já o ACT, ele é de grande utilidade também na avaliação do implante do stent, na detecção de aterosclerose, na detecção de placas instáveis nas sinocoronarianas agudas. Ele era utilizado para guia de implante no stent bioabsorvível, temporariamente fora do mercado no momento, e também para identificar o mecanismo da falência do stent. Outro aspecto relevante para considerar o uso dessa tecnologia é nós
colocarmos a perspectivas quais os pacientes que são de alto risco para trombose e para restenose de stent. Então, aqueles pacientes com disfunção renal, que têm também limitações do uso de antiagregantes, diabéticos, disfunção ventricular, nós devemos sempre considerar a utilização desses métodos adjuvantes ao tratamento. E também nas estenoses de alto risco, intervenções mais complexas, como bifurcações, nas lesões ostiais, as lesões muito longas, os vasos finos, que são mais propensos a restenose, para você obter uma expansão muito agressiva do stent, e também como um guia na intervenção do tronco da coronária esquerda é praticamente mandatório. Notem que a aquisição à direita é uma aquisição do ultrassom. O ultrassom ele pode demorar 1 a 2 minutos, dependendo do segmento que você vai estudar, porque ele faz cortes tomográficos a cada 5 milímetros. Já o OCT, a aquisição é nessa velocidade que os senhores estão vendo. Basta uma injeção coronária vigorosa, que dura 3 a 5 segundos, que você adquire toda a imagem, e essa diferenciação entre eles. O OCT usa contraste e pode ser um fator ainda limitante nos pacientes com disfunção renal. E por conhecer o calibre dos catéteres que nós fazemos esse procedimento, nós podemos ter medidas muito precisas do diâmetro luminal e total do vaso, assim como a sua área, que vai nos auxiliar na escolha do comprimento e do tamanho das próteses. Notem que o OCT à direita, os cálculos já são automáticos e são muito precisos, assim como o comprimento da estenose que você vai tratar. Do ponto de vista de análise qualitativa, o ultrassom ele tem uma capacidade de avaliar para a gente se as placas são calcificadas, como é que é o aspecto desse cálcio, se existe remodelamento positivo, auxiliando no diagnóstico das síndromes coronarianas agudas, e também ele tem um valor relevante na intervenção com stent para avaliar o implante ótimo do stent, se existe alguma complicação de borda, assim como se o componente de restenose é mais por hiperplasia ou por hipoexpansão da próstata na intervenção. Esse caso é um caso típico de indicação de ultrassom intracoronário, em que nós observamos no tronco uma obstrução da ordem de 60% para 70%, confirmado na angiografia quantitativa também de 65%. Entretanto, a ultrassom, a gente viu uma área de 7 milímetros quadrados, ou seja, não obstrutivo, o paciente não sendo revascularizado, não levando à oclusão dos enxertos. Já o OCT é uma espetacular ferramenta intravascular de imagem, tem uma resolução 10 vezes maior que o ultrassom. Nós vemos muitos detalhes, podendo dar zoom na imagem, podendo caracterizar o tipo de placa que nós estamos lidando. Tem capacidade também de avaliar de forma de alta resolução fibroateroma de capa fina, também observar placas rotas responsáveis por síndrome coronarianas agudas, detectar conteúdos intraluminais tipo de trombo. Também nós conseguimos ver de forma muito detalhada hastes de stents bioabsorvíveis, a posição dos stents metálicos, a má posição desses stents, assim como conteúdos intraluminais e também dissecções ou hematomas na borda dos stents que devem ser corrigidos quando feito o diagnóstico. Para finalizar, nós colocamos essa série de estudos aqui para dizer o quanto esses métodos intravasculares são capazes de mudar a estratégia cirúrgica. Notem que quando na pré-intervenção você já vai para um paciente concebido uma estratégia, assim que você faz o ACT, você muda mais ou menos a sua estratégia em 80% dos casos, notadamente no comprimento do stent e no diâmetro do stent que você selecionou. Assim que você trata o paciente, em 50% das vezes você tem que fazer alguma intervenção posterior, seja pelo diagnóstico de má posição das hastes, assim como a presença de dissecções dos bordos. Ou seja, são duas ferramentas de avaliação ou fisiológica ou anatômica que estão aí no nosso dia a dia e que devem ser utilizadas sempre quando bem indicadas para otimizar o resultado clínico do paciente. Obrigado, pessoal. André, obrigado pela belíssima apresentação. Agora eu vou chamar o doutor Henrique Barbosa, Henrique Barbosa Ribeiro, que é hemodinamicista do Hospital Samaritano Paulista, do INCOR de São Paulo, e ele é fellow e fez fellow e doutorado em hemodinâmica e cardiopatias estruturais pela Universidade Laval, no Canadá. Henrique, é uma honra tê-lo conosco e eu particularmente fico feliz porque eu estou muito envolvido com
com eco durante as intervenções, então estou curioso para ouvir a sua palestra. Obrigado, Henrique. Você está me ouvindo bem aí? Perfeito, perfeito. Apareceu Arnaldo, teu... obrigado, Arnaldo, obrigado a todos os colegas, Pedro, enfim, todo o time aí, Diego, todo o time do Américas aí pelo honroso convite nesse terceiro Summit, né? Américas, para falar um pouco sobre doença estrutural. A gente falou bastante até agora, né, de doença coronária e, sem dúvida, as cardiopatias estruturais têm ganho também uma importância, uma relevância muito grande, né? E se a gente olhar historicamente, na década de 80, inicialmente com os balões, né, para valvoplastia pulmonar, aórtica e depois o balão de Noé, né, para estenose mitral. Na década de 90, com os dispositivos, os oclusores, né, para os defeitos septais, inicialmente CIA, depois CIV, entre outros. E mais recentemente, né, as válvulas transcatéteres, a primeira válvula pulmonar em 2000 e agora, nesse ano de 2022, estamos comemorando 20 anos, né, do primeiro caso feito pelo Dr. Alain Cribier na França. O Brasil também teve uma relevância importante, né? Não sei se é de conhecimento de todos, mas lá em São José do Rio Preto, a Barelli Biomédica desenvolveu uma válvula para o acesso transapical e a gente está atualmente com um estudo clínico com acesso transfemoral, uma prótese totalmente desenvolvida em nosso meio. E mais recentemente, né, nos últimos 5, 10 anos, as próteses mitrais, que são bem mais complexas, de tal forma que ao longo, né, desses praticamente 40 anos de desenvolvimento das doenças estruturais, das terapias transcatéteres para os defeitos congênitos, terapia valvar, insuficiência cardíaca e prevenção de AVC. Em relação à TAV, ao longo desses 20 anos, naqueles pacientes inoperáveis, se determinou a TAV como superior, né, ao tratamento clínico isolado, e nos diversos riscos, né, tanto nos pacientes de alto, intermediário e mais recentemente de baixo risco, a TAV foi não inferior ao tratamento cirúrgico e quando o acesso transfemoral era factível, foi até superior, com redução em especial de complicação periprocedimento com os dispositivos de nova geração. Então, esse grande avanço, né, das válvulas transcatéteres permitiu um aumento muito grande, exponencial no mundo todo da sua utilização. Vejam que nos Estados Unidos, já a partir de 2015, 2016, se passou a fazer mais TAV do que cirurgia isolada de válvula aórtica e mais recentemente, há 4 anos, se faz mais TAV do que cirurgia combinada também valvar aórtica. E na Europa não foi diferente, essas curvas se cruzaram a partir de 2016, de tal forma que realmente é um procedimento que evoluiu muito, amadureceu e hoje está incorporado, né, nas rotinas assistenciais. Um outro detalhe bastante interessante que eu considero uma coisa bastante assim promissora é a questão do tratamento daqueles pacientes assintomáticos ou eventualmente até com estenose aórtica moderada. Eu trouxe aqui um dado que talvez seja o maior até hoje, que é esse dado publicado há cerca de 2 para 3 anos, né, que é o dado australiano, um banco de dados de ecocardiograma que são feitos em diversos centros na Austrália. Então, veja que quase 250 mil pacientes com idade média de 60 anos e um follow-up de cerca de 3 anos. Então, é muito interessante notar, né, nessa casuística, vejam aqui que tanto para a mortalidade de 1 ano quanto de 5 anos, tanto a estenose aórtica importante, muitas vezes assintomática, quanto aquela moderada, tem um impacto prognóstico tanto a curto quanto a longo prazo nessa casuística, mostrando que talvez, né, esse conceito, né, de que o paciente assintomático ou eventualmente com estenose moderada seja realmente um paciente de baixo risco de complicação, talvez não seja tão verdadeiro. Então, existem 2 estudos muito interessantes, randomizados em andamento. Devemos ter provavelmente resultado no final desse ano agora de 23, começo de 24, que é o Early TAV, que avaliou pacientes, está avaliando pacientes com idade acima de 65 anos, com estenose trivalvular assintomática. Antes da randomização, os pacientes são submetidos a um eco de estresse um teste ergométrico. Se esse teste ergométrico
ele é positivo, esse paciente é considerado sintomático, ele vai para um registro, e se ele vai bem no teste ergométrico, aí sim ele é randomizado para intervenção precoce com implante de prótese expansível por balão versus o tratamento clínico otimizado e o follow-up clínico e o desfecho primário de 2 anos, um desfecho combinado de morte, AVC e hospitalização por insuficiência cardíaca. E o outro estudo muito interessante em inglês é o EVOLVED, que vai avaliar também pacientes assintomáticos, porém com alteração de troponina ou strain no eletro, ou seja, demonstrando algum grau já de descompensação cardíaca. Esses pacientes são submetidos à ressonância e, caso confirme a presença de fibrose, cerca de 400 a 500 pacientes também randomizados. Então, são 2 estudos interessantes que vão avaliar se, naquele assintomático com estenose importante, se eu devo tratar de maneira rotineira todos esses pacientes, independente de sintoma, ou apenas naquele que já tem algum grau de comprometimento ventricular. Então, 2 estudos bastante interessantes. Para a estenose aórtica, a gente tem diversos ainda questões a serem respondidas, né? Eu coloquei essa do assintomático, que eu considero muito interessante, mas a bicúspide, porque não tem nenhum estudo randomizado, apesar de, com as próteses de nova geração, o resultado ser similar à tricúspide. Tem a questão da trombose de prótese, que também acontece nas próteses cirúrgicas, mas é um assunto periclitante que pode ter impacto de aumento de AVC, durabilidade, e também a questão da terapia antitrombótica ótima nesses pacientes. Por fim, a questão que eu considero 2 importantes é a questão do acesso coronário e realização ou não de angioplastia naqueles pacientes que têm doença coronária e como que vai ser o manejo dos pacientes, tendo em vista cada vez mais pacientes de mais baixo risco, ou seja, eu faço cirurgia primeiro, depois valve em valve, eu faço TAV, depois TAV em TAV, eu faço cirurgia, TAV, depois cirurgia, quer dizer, como que vai ser, né, o approach, tendo em vista o fato da gente poder cada vez mais tratar pacientes com estenose aórtica de maneira transcatéter, então como que vai ser o manejo desses pacientes. E por fim, um dispositivo também muito interessante, que devemos começar um estudo em breve, é com esse dispositivo chamado Leaflex, que é um dispositivo que faz uma valvoplastia, né, com um valvótomo, né, parecido com o valvótomo de Cribier, que foi usado no passado para mitral. Alguns estudos preliminares em pacientes com anatomia favorável, com resultado bem interessante. Então, pode ser também uma alternativa, né, para postergar um tratamento definitivo nesses pacientes com estenose aórtica importante. Já avançando para finalizar, a questão da válvula mitral também é um assunto muito importante, né, dentro das terapias transcatéteres. Esse foi um paper de revisão que a gente publicou há uns 2 anos, avaliando dispositivos tanto para o reparo, trabalhando no anel, no folheto, nas cordas tendíneas ou até no ventrículo, e as próprias próteses totalmente transcatéteres. A gente sabe que, sem dúvida, o clipe mitral é o dispositivo que mais avançou e está disponível no mundo todo e aqui no Brasil para uso comercial. O MitraClip agora já está na 4ª geração, com tamanhos variados, são 4 tamanhos, o que permitiu o tratamento de pacientes de anatomias mais complexas. E, de fato, estudos recentes mostraram uma melhora do resultado com a geração 4, e agora, mais recentemente, o Pascal, que é de uma outra empresa, da Edwards, que também é um dispositivo para clipagem mitral muito interessante, também com resultados recentes apresentados no TCT interessantes, e deve estar disponível em breve em nosso meio. Em relação ao clipe mitral, existe um estudo muito interessante que é o Reshape HF, muito parecido com aqueles pacientes padrão COAPT e Mitra-FR, que vai estender a avaliação desse dispositivo nesses pacientes de etiologia funcional, né, e é um estudo interessante que vai avaliar a qualidade de vida, diversos aspectos em relação a teste de caminhada. E um outro também bastante interessante, que é o Matterhorn, um estudo alemão, que vai randomizar 210 pacientes, e aí o braço controle não é só tratamento clínico isolado, vai ser o tratamento cirúrgico, que pode ser plástica ou substituição valvar aórtica. Então, 2 estudos aí para um futuro próximo bastante importantes. Existem diversos outros dispositivos, né, em avaliação, nenhum ainda aprovado em nosso meio,
Tem 2 desses dispositivos, que é o Carilion e o Cardioband, que são aprovados, tem CE Mark na Europa, mas os resultados recentes são um pouco desanimadores e não tão interessantes como se imaginava no começo. Então, se discute futuramente, eventualmente, a associação desses dispositivos, por exemplo, com o MitraClip. E, para finalizar, as questões das próteses transcatéter também bem interessante, diversos modelos, um completamente diferente do outro, como vocês podem observar aqui, né? Nenhum desses dispositivos também está atualmente disponível em nosso meio, só CE Mark para a Tendyne, da Abbott, que é transapical, com resultados iniciais interessantes, mas a gente aguarda com bastante expectativa aí esses dispositivos totalmente transcatéter para substituição valvar mitral. E, por fim, a válvula mitral, né, a válvula tricúspide, que foi por muito tempo considerada a válvula esquecida. Vejam, há quase 60 anos, o professor Eugene Braunwald avaliava que o tratamento conservador da insuficiência tricúspide era recomendado, porque, em geral, se tratando a valvopatia esquerda, se resolvia a insuficiência tricúspide, e a gente percebeu, né, ao longo desses 60 anos, que não é bem assim. Diversos estudos, revisões, etc., mostrando o impacto prognóstico da insuficiência tricúspide mais importante, pelo menos moderada, com aumento de mortalidade. Do ponto de vista transcatéter, também uma corrida da indústria com diversos dispositivos, né, para anuloplastia direta, indireta, e a melhora da coaptação, né, assim como tem o clipe mitral, o clipe também, né, para tricúspide, com resultados recentes bastante interessantes, mostrando uma redução do grau de regurgitação tricúspide. E, mais recentemente, em nosso meio, foi disponibilizada a TricValve, com alguns casos realizados aqui no Brasil, que é um implante ectópico, né, nas cavas. Também é uma ideia interessante, com resultado inicial bastante promissor. Então, em resumo, né, essa questão da terapia transcatéter para as doenças estruturais, sempre o Heart Team é muito importante, né, como um fórum de discussão para ter um respeito mútuo, coleguismo, trabalho em equipe, a confiança entre todos os colegas, né, uma realização de uma discussão aberta, a avaliação das opções de tratamento e, sem dúvida, a união, né, dos clínicos, pessoal de imagem, de eco, tomo, ressonância, etc., hemodinâmica, cirurgia cardíaca, enfim, todos conectados à equipe de anestesia, é fundamental para, no fim, melhorar o cuidado dos nossos pacientes. Então, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade e a opção aí de falar para vocês, e fico à disposição aí para os comentários. Excelente, Henrique, obrigado. Você fez um apanhado geral sobre as intervenções. Muito obrigado. Eu queria passar, Pedro, você tem alguma pergunta para um dos apresentadores? Obrigado, Arnaldo. Vamos aproveitar aí, né, esse time de excelência que a gente tem aqui para fazer algumas perguntas. E eu estava querendo perguntar ao Cláudio Tinoco, lógico que numa mesa assim, de avanços no diagnóstico e tratamento de cardiologia, a amiloidose é um assunto extremamente atual, assim, digamos, né? E os métodos diagnósticos cada vez mais atuais, e a apresentação clínica da doença é extremamente diversa em diversos cenários, às vezes como valvulopatia, como a cardiopatia infiltrativa. Minha pergunta ao Cláudio seria o seguinte: em doentes com alta probabilidade do diagnóstico de amiloidose pela sua apresentação clínica, se a cintilografia com pirofosfato já seria um exame que a gente poderia pedir um pouquinho na frente, de repente até antes mesmo da ressonância cardíaca, devido à sua capacidade diagnóstica de amiloidose. O que ele pensaria sobre isso? Seria uma forma da gente encurtar aí a investigação diagnóstica e chegar mais à frente do diagnóstico. O que ele acha dessa investigação? Obrigado, Pedro, pela pergunta. E a sua pergunta está atualizadíssima, né? Hoje a gente sabe que a cintilografia tem casos até de ressonância normal e a cintilografia alterada. Ela é muito precoce, consegue detectar no paciente, como você falou, de alta probabilidade, né? E
ela pode ser solicitada até mais precocemente no fluxograma, mas a gente sempre reforça a necessidade de você descartar a gamopatia monoclonal, porque quando a gente tem o quadro de gamopatia monoclonal, você pode ter até 1/4 dos pacientes com a cintilografia com pirofosfato positivo. Descartando esse grupo de pacientes através das dosagens no sangue e na urina, ela, sendo positiva, é igual a uma biópsia cardíaca, né? Então, hoje a gente tem, principalmente em pacientes que são parentes de pacientes com amiloidose hereditária, né, que é um caso que você, às vezes, quer suspeitar precocemente, tem poucas alterações ecocardiográficas ou eletrocardiográficas, e a ressonância não tem nenhuma anormalidade, a cintilografia pode estar positiva, tem vários casos publicados, e eu concordo muito com a sua proposição. Obrigado. Pedro, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta para o Henrique e para o André. Claro. Eu recentemente estive num serviço que faz muita intervenção no Texas, e eu achei interessante um paciente que ia fazer uma cirurgia robótica para botar uma válvula mitral, uma prótese expansível por balão. Ele ia ser por robótica, porque ele ia ressecar o folheto anterior da mitral. Ele ainda ia fazer uma plastia na tricúspide por robótica, e depois, quando estivesse saindo de seca, ele ia botar uma válvula em posição aórtica por catéter. Então, que vocês acham desses procedimentos híbridos, uma vez que a população está envelhecendo muito e essas lesões degenerativas elas acontecem em várias válvulas? O que vocês acham desses múltiplos procedimentos? Eu posso começar, né? Isso aí acho que é muito interessante, viu, Arnaldo? Obrigado pela pergunta, porque, assim, claramente, o avanço que a gente teve, por exemplo, em posição aórtica, ele não vem acompanhando o avanço da mitral, por diversas razões, né? A questão de anatomia, de ancoragem da prótese, né? Quando você coloca a prótese transcatéter, né, você tem um deslocamento do folheto anterior da válvula mitral em direção à via de saída do ventrículo esquerdo. Então, uma das principais complicações dessas próteses é a ocorrência de obstrução, né, da via de saída. Foram até desenvolvidas técnicas, né, de você lacerar de maneira intencional o folheto por catéter, né, para daí colocar a prótese, né, para ela abrir em bandeira, assim, não obstruir a via de saída. Recentemente, a gente teve 2 casos de pacientes com MEC, né, Mitral Annular Calcification, que não dava para fazer valve em MEC, porque a questão do risco, né, de obstrução da via de saída e uma neo-LVOT pequena, né, menor do que 180 milímetros quadrados, né, no planejamento da tomografia. E aí a gente até mandou para fora do país para avaliar a possibilidade de fazer essa válvula Tendyne, né, da APA, tipo uso de compaixão. Eram 2 pacientes que tinham a aorta em porcelana e tinham contraindicação cirúrgica para vários cirurgiões. E aí mandamos para os Estados Unidos, para o Core Lab lá, e os 2 casos foram recusados, né? Então, isso mostra a dificuldade que mesmo em países que essa terapia, né, está disponível, essa dificuldade. Então, eu acho que essa interação e esses procedimentos híbridos podem jogar um papel. Então, por exemplo, alguns centros fazem por mini-tóraco, né, e cirurgia de vídeo, tira o folheto anterior da válvula mitral e aí faz o valve em MEC, por exemplo, né? Então, eu sinceramente vejo com extremo bons olhos, né, esses tipos, né, de terapias combinadas, porque sem dúvida, pelo menos atualmente, a tecnologia que a gente tem não atende, né, a todos os requisitos e a todas as anatomias. Então, eu acho que você consegue, né, com essas terapias combinadas, etc., muitas vezes ampliar o espectro de tratamento dos pacientes. Arnaldo, só complementando o que o Henrique falou, aliás, parabéns a todos pelas apresentações, esses procedimentos híbridos, eles, digamos assim, difícil chegar no nosso dia a dia, né? Nós
estamos ali no nosso feijão com arroz, tentando tratar uma mitral, buscando uma tricúspide para tratar, tentando indicar uma tric valve. Mas uma outra coisa interessante que não teve tempo a gente comentar e não era o tema, mas nesses procedimentos híbridos, eu acho que o desafio, Henrique, é a gente atuar na válvula aórtica junto com a aorta ascendente. Eu acho que isso vai ser também uma coisa que a gente vai precisar. Enquanto a gente vai ver paralelamente o avanço dos dispositivos para tratamento da válvula mitral e tricúspide, a tricúspide um pouquinho atrás, mas no mesmo passo eu guardo com bastante ansiedade a possibilidade de a gente estar com próteses dedicadas para tratamento também da aorta ascendente. E isso vai ser, eu acho, também um grande desafio. André, você está coberto de razão. Tem uma publicação dessa semana sobre o tratamento de dissecção aórtica tipo 1 ou tipo 2 com o tratamento percutâneo da aorta ascendente. Pedro, você quer fazer uma pergunta? Arnaldo, obrigado. Vou puxar o gancho aí que você falou e que o André falou da aorta ascendente para fazer uma pergunta para a Juliana, né? Juliana, eu ia te perguntar se você acha que a angiotomografia dentro da sala de emergência ela ainda é o grande exame para a gente utilizar, tanto naqueles exames naqueles doentes de menor probabilidade e pela capacidade diagnóstica do triple rollout, ou seja, investigar num único exame doença coronária, investigar embolia pulmonar e dissecções aórticas. Tua experiência em relação aí nisso e no grupo, temos ainda aí poucos minutinhos aí antes do nosso intervalo, que vai ser às 16h15. Então, com relação ao triple rollout, a gente já utilizamos mais no passado. Atualmente, a equipe da emergência tem utilizado isso com bastante parcimônia. Eu não vejo isso sendo utilizado com muita frequência, muito embora a tomografia, como é um método que dá um resultado muito rápido e o acesso à tomografia também é muito rápido, acaba sendo utilizada separadamente para pesquisa de TEP, dissecção e doença coronária. Como a gente tem um serviço que tem a anjo de coronária disponível 24 horas por dia, acaba que a gente sabe que a emergência nos utiliza muito mais, né? Então, eu acho que é uma questão de disponibilidade. Sem dúvida, é importantíssimo o uso da anjo de coronária da angiotomografia nas dissecções aórticas, né? Diminuindo o tempo de diagnóstico e melhorando o desfecho dos doentes, né, que são encaminhados com mais rapidez para a terapia de destino. Mas eu não vejo nenhuma forma da angiotomografia retroceder na importância que ela tem no evento agudo. Eu acho que ela continuará e vai progredir ao longo da próxima década, ainda ajudando em muito os clínicos na sala de emergência. Juliana, muito obrigado. E isso é realmente o que a gente vê na prática, né? O triple rollout, que já foi uma coisa que seria a solução para tudo na sala de emergência. A gente não vê isso ocorrer até por algumas limitações técnicas aí na realização do exame, mas a angiotomografia, ela na sala de emergência, naquele doente que a probabilidade é menor, mas que ainda resta alguma dúvida, ela tem o seu papel e principalmente também a nível ambulatorial, ela tem um papel ainda muito fundamental na investigação de doença coronária, né? E a questão do anjo-CT combinada ao FFR, estamos aí numa expectativa grande disso progredir, né? Bom, olha, eu gostaria de agradecer a todos, nós estamos com um tempo aí 16h15 preciso, com perguntas excelentes e uma participação sensacional aí de todos. Quero agradecer ao meu colega de moderação aqui, doutor Arnaldo, uma honra, um ícone da ecocardiografia, o doutor Arnaldo, dividir essa moderação com ele, e agradecer a todos e dizer que teremos um intervalo entre 16h15 e 16h30, retornando às atividades. Muito obrigado.